Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, aqui é o seu professor Joel e eu vou trazer para vocês a aula referente ao processo de oxidação dos álcools. Bom, primeiramente o título do vídeo é esse: é possível transformar vinho em vinagre? Bom, se você ficou na dúvida, vamos continuar esse vídeo para saber quimicamente se isso é válido ou incorreto. Vamos lá. Para a gente começar a falar sobre as oxidações dos álcools, é importante a gente lembrar que existem dois tipos de reações de oxidação: a oxidação parcial e a oxidação total, explicadas, é claro, pela alteração do NOx do elemento carbono. Tudo bem? Então, o NOx, só para a gente relembrar, ele expressa um número de oxidação, sendo que quanto maior esse número, maior é o processo de oxidação, ou seja, maior o processo de perda de elétrons da minha substância química. Tudo bem? Então, no caso da oxidação parcial e a oxidação total, elas são sempre explicadas pela alteração desse NOx, certo? Bom, os produtos obtidos pela oxidação dos álcools dependem do tipo de álcool produzido como reagente, certo? Para a gente relembrar lá na química orgânica, é importante a gente lembrar que o álcool primário, por exemplo, ele é um álcool chamado de primário justamente porque a hidroxila ela está ligada ao carbono primário, né? Vou marcar aqui para vocês, só para vocês verem que essa hidroxila bem aqui, ela está ligada ao átomo de carbono primário. Aí você vai se perguntar, professor, eu me esqueci como é que eu classifico o carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Vamos lá, não tem problema. A gente explica aqui. O carbono primário é aquele, no caso que eu vou marcar bem aqui, que se liga a apenas um átomo de carbono. Se você analisar, esse carbono que eu marquei, ele se liga a apenas um átomo de carbono. Nesse sentido, ele vai ser considerado um carbono primário. Então, o álcool primário é o quê? É quando a molécula de hidroxila ela está ligada ao átomo de carbono primário. Da mesma forma vai acontecer com o álcool secundário, só que ao invés da hidroxila estar ligada ao átomo de carbono primário, ela vai estar ligada ao átomo de carbono secundário. Tudo bem? Agora vamos analisar o último, que é o álcool terciário. O álcool terciário é quando a hidroxila está ligada ao carbono terciário. Tudo bem? Bem tranquilo. Bom, dando continuidade, é válido lembrar que a oxidação total corresponde à combustão total do composto orgânico. Logo, os produtos formados serão os mesmos para os diferentes tipos de álcools. Aí você vai se perguntar, não entendi, professor, como assim? O que eu estou tentando dizer é o seguinte, que se eu pegar o álcool primário, o álcool secundário ou o álcool terciário e colocar para reagir com oxigênio, haja vista que eu estou produzindo um processo de combustão, eu vou ter como combustão completa sempre os mesmos produtos, que no caso vão ser o nosso gás carbônico e a nossa água. Tudo bem? Tranquilo? Então, ficou difícil um pouco de entender, professor, a respeito da combustão. Me explica melhor. Então vamos lá. Afinal, como é que ocorre a combustão? Bom, se você lembra lá, a combustão é um processo onde estão envolvidos dois reagentes, sendo o primeiro chamado de combustível e o segundo chamado de comburente. Aqui na foto ao lado que eu coloquei aqui acima, ela mostra o nosso combustível, sendo o nosso combustível qualquer composto orgânico, né? Qualquer substância orgânica, e o oxigênio seria para a gente como se fosse o nosso comburente. Então, a participação do oxigênio basicamente seria para alimentar, para poder dar início ao processo de combustão. E se vocês analisarem, aqui em cima eu tenho CO2, H2O e CO. Aí você vai se perguntar, professor, os produtos formados são esses três ou são só aqueles dois que o senhor citou anteriormente? Bom, na verdade, se eu estiver trabalhando com uma combustão parcial, o produto formado sempre vai ser monóxido de carbono e água, certo? E tem casos também que a oxidação parcial ou combustão parcial, ela se dá quando eu tenho a formação de fuligem, certo? Que é o carbono sólido, no estado sólido. É o que a gente observa, por exemplo, nos ônibus, né? Que eles liberam quando eles estão quando eles estão andando nas ruas, eles liberam uma determinada quantidade de gases que elas são pretas, né? Tem uma coloração meio preto. E essa coloração justamente explica que ela é fuligem, né? Que é um processo de combustão parcial. Tudo bem? Então depende do tipo de combustão que nós estamos trazendo, tá? Então só para ficar mais tranquilo, eu coloquei aqui para vocês
a respeito da combustão completa ou total e a combustão parcial. Vamos lá. A combustão completa ou total, ela ocorre quando os produtos formados sempre são gás carbônico e água. Então, marca lá, aluno, quando eu tiver a produção de gás carbônico e água, eu tenho uma combustão completa ou total. Analisando agora a combustão parcial, ela ocorre quando os produtos formados eles são o quê? Monóxido de carbono e água, ou muitas vezes a fuligem, certo? E aí na foto abaixo que eu acabei de mostrar para vocês, eu estou apenas mostrando a variação do NOx. Veja só que o carbono do elemento químico da substância química CH4, conhecido como metano, o carbono sai de -4 e vai para +2. Se você perceber, -4 ele está antes do zero. Então, se ele sai de -4 para +2, ele precisa andar 6 unidades. Então, nesse sentido, eu estou aumentando o NOx. Então, se eu aumento o NOx, eu tenho uma oxidação aparecendo aí pra gente, tudo bem? A oxidação do carbono. Agora, olhando para o composto abaixo, eu vou ver que o carbono, o CH4, ele sai de -4 e vai para zero, ou seja, ele sai de -4, né? E ele vai ter que aumentar 4 unidades para poder chegar no valor zero. Porque eu tenho -4, -3, -2, -1 e 0. Então, são 4 unidades para serem andadas para poder chegar no zero. Então, ocorreu também o processo de oxidação do elemento carbono, certo? Só que a diferença é que, no primeiro caso, eu tenho apenas o quê? Apenas uma alteração de -4 para +2, né? E no caso do CH4, na reação abaixo, é de -4 a 0. E justamente a explicação pelo qual eu tenho a formação de produtos diferentes se dá pelo o valor do NOx, né? Quando eu tenho maior valor do NOx associado ao processo de combustão total, quando eu tenho maior valor do NOx, significa que eu estou me relacionando com um composto, com um processo de combustão total. Agora, quando o meu NOx é um valor menor, ele não é o máximo, ele é uma combustão parcial, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui. Bom, para falar da oxidação dos álcools primários, é muito importante lembrar que os álcools, quando eles reagem com oxigênio, eles podem passar por 2 etapas, como eu mostrei para vocês aqui, né? Aí eu vou sinalizar para vocês aqui, só para vocês entenderem melhor. Ele ocorre por meio de 2 etapas. Deixa eu marcar aqui, rapidinho. Bom, vamos lá. Ele ocorre em 2 etapas, certo? Sendo que a primeira etapa, ela se dá na conversão, na transformação do nosso álcool primário, e aqui eu coloquei o exemplo do etanol, que é o que a gente vai falar a respeito dos vinhos, né, que é o título da aula. O álcool primário, no caso o etanol, ele vai, quando entrar em oxigênio entrar em contato com o oxigênio do ar, ele vai ser transformado numa reação intermediária em um aldeído, né, no caso o nosso etanol. Tudo bem? E se você analisar, ele possui a mesma quantidade de átomos de carbono. E logo depois, posteriormente, ele vai se transformar em ácido carboxílico. Então, o nosso etanol, ele tem 2 etapas, sendo que ele pode se transformar em um ácido carboxílico. E é justamente aí que está o segredo do título. Os vinhos conseguem se transformar em vinagre? A resposta é sim. Bora lá entender. O álcool primário, que eu considerei o etanol, ele vai se transformar num ácido etanóico. E se você lembrar, o ácido etanóico, né, cuja fórmula é CH3COOH, se você lembrar lá, ele é o ácido presente no vinagre, né? Então, eu não teria mais vinho, eu teria já o vinagre, justamente pela presença do nosso ácido etanóico. Certo? Tudo bem? Então, coloquei aqui embaixo. É o que ocorre com o vinho, que possui na sua composição o etanol, que ao entrar em contato com o oxigênio é convertido em ácido acético presente no vinagre. Então, a resposta para esse título é que sim, eu consigo produzir vinagre a partir de vinho, certo? A oxidação de álcools secundários, ela ocorre somente em uma etapa. O álcool que eu considerar, o álcool secundário, no caso eu considerei o propanol 2, nesse caso aqui a nomenclatura ela poderia também ser propan 2-ol, certo? É mais utilizada na nomenclatura oficial. Bom, quando eu pegar o nosso propan 2-ol e colocar ele em contato com o oxigênio, ele vai ter apenas uma única etapa. E essa etapa vai ser a transformação dele, que ele é um álcool, para uma cetona, né, conhecida como propanona, correspondente ao mesmo número de átomos do álcool secundário, né, da minha propanona. Do meu propan 2-ol, certo?
Então, qual é a diferença, professor, entre a oxidação dos meus álcools primários para os álcools secundários? Está nas etapas de transformação e nos produtos formados. Bora relembrar? Quando eu tenho a oxidação de álcools primários, eu tenho a formação de um aldeído, primeiramente, como meu produto intermediário, e posteriormente eu tenho a conversão de aldeído em ácido carboxílico, certo? E no caso da oxidação de álcools secundários, o álcool secundários, ele corresponde apenas uma única etapa, transformando o álcool, né, em uma cetona, certo? E os álcools terciários, professor? Bom, os álcools terciários, quando eles entram em contato com o oxigênio, eles não apresentam reatividade, eles não reagem, não tem nenhum produto formado, certo? Só que tem um detalhe, lembra lá, tanto os álcools primários, quanto os secundários, quanto os terciários, eles apresentam os mesmos produtos no processo de combustão completa ou total, certo? Para finalizar, por que os vinhos são guardados horizontalmente? Você já parou para refletir a respeito disso? Por que quando a gente vai na casa de alguém, tem que essa pessoa tem um costume de ingerir vinhos ou ornamentar, decorar? Por que as pessoas colocam eles horizontalmente? Muitas das vezes as pessoas não sabem por que elas estão fazendo isso, mas a explicação, quimicamente falando, é o seguinte: se eu colocar o vinho em pé, no caso verticalmente, eu vou ter que o conteúdo de vinho presente nesse recipiente, né, ele vai fazer com que haja um espaço entre o líquido e a rolha do vinho, tudo bem? Então esse espaço, ele vai dar lugar ao oxigênio do ar. Então o oxigênio do ar, ele pode muito bem entrar pelo orifício da rolha, né, no caso do vinho, melhor dizendo, e aí ele pode reagir com o vinho presente no interior da garrafa, e isso pode acarretar numa transformação do etanol em ácido etanóico, né, que é o ácido também chamado popularmente como ácido acético, que é presente no vinagre. Então automaticamente o vinho ele ia se estragar, ele ia deixar de ser vinho e ia passar a ser vinagre. Então, justamente pelo fato de colocar a garrafa horizontalmente, permite com que o conteúdo da garrafa ele se dê até a rolha do vinho, a rolha da garrafa. Nesse sentido, não tem espaço para oxigênio. Então, é mais fácil reagir com o vinho, a garrafa colocada verticalmente, e é menos fácil, né, no caso mais difícil, reagir o oxigênio com o vinho com a garrafa horizontalmente. Tudo bem? Então, gente, essa foi a aula sobre como fazer com que o meu vinho se transforme em vinagre. Se você gostou, deixa um comentário aí. Se houver alguma dúvida, alguma coisa, a gente está entrando em contato para responder, tá bom?